Então, pessoal, olha só, agora a gente vai falar de uma parte que é um pouco mais impalpável. Olha só o que a gente vai dizer agora. A gente costuma falar sobre as reações que as pessoas têm com esse tipo de tratamento. São reações muito positivas, as pessoas vão desintoxicando. Lá no meu Insta tem alguns depoimentos de algumas pessoas. Então, enfim, vocês podem dar uma olhada nisso aí tudo e podem também ir mandando o feedback de vocês, tá certo? É muito bom para a gente receber esse tipo de feedback à medida que vocês forem praticando, que vocês forem botando assim na realidade todo o ensinamento que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão mandando aí também o feedback de vocês. Então, a parte que é muito impalpável disso tudo, que é no tangente ao cérebro. Às vezes a pessoa não consegue associar direito o intestino com o cérebro. Só para vocês terem ideia, lá na Home Foundation, aquela associação que eu mostrei na primeira aula ainda, na Home Foundation tem uma parte, um grupo lá dos cientistas que só estuda a relação do intestino com o cérebro, para vocês verem o quanto isso é, sim, absurdamente próximo, quanto o cérebro é muito próximo do intestino. É uma coisa absurda. Acho que ainda está longe de se descobrir tudo, mas os estudos já estão bem avançados na área, tá certo? E a gente vai mostrar aí algumas coisas dessa relação do intestino com o cérebro para isso. Vou compartilhar aqui de novo essa telinha com vocês. E vamos ver aqui por onde é que a gente vai começar, tá certo? Vamos por aqui, tá certo? Brian Foods. Existem alguns tipos de alimento que a gente sabe que melhoram o desempenho do cérebro, o desempenho cognitivo, tá certo? Inclusive aqui, eu devo ter anexado aqui deixa eu ver se é um artigo científico. Um artigo... Olha só. Brian Foods, ou seja, comidas para o cérebro. O efeito dos nutrientes na função cerebral. Para quem quiser aí, para quem gosta de evidências científicas, tá aqui, e aí ele vai explicar tudo direitinho, o efeito lá do IGF-1, da insulina, tá certo? Virando o GLP-1 e como chega no cérebro. Bem, enfim, como é uma parte um pouco complexa, aqui a gente já tinha falado, ó, olha só, que essa coisinha linda, mitocôndria, tá certo? Como isso aí vai chegar lá na cognição, vai mudar toda a cognição. Olha só, a dieta e o exercício vão ativar lá alguns fatores na mitocôndria e vão alterar a cognição das pessoas. A cognição você pode entender como se fosse um raciocínio, tá certo? Isso aqui, como é muito complexo, a gente não vai comentar. Quando é uma aula um pouco mais aprofundada, a gente tem que falar sobre isso aí tudo, mas fica aqui o artigo científico. Olha só, para quem quiser, tá certo? Eu vou dar uma olhada se ele está liberado, se ele estiver liberado, aqui nessa aula 5, né? Se ele estiver liberado, eu vou passar para vocês, vou deixar anexo, tá certo? Só para vocês verem que não sou eu que estou falando isso. Não sou eu que invento essas coisas, não. Isso aqui tudo já são coisas que a ciência já sabe, certo? Então, olha só, lá nesse artigo ele fala, inclusive, do ômega 3 ativando um fator que a gente chama de fator neurotrófilo derivado do cérebro. Aqui ele chama de BDNF e vai melhorar a plasticidade cerebral, ou seja, melhora a função cerebral, tá certo? A gente pode compreender desse jeito. A compreensão da base molecular dos efeitos dos alimentos sobre a cognição nos ajudará a determinar a melhor forma de manipular a dieta, a fim de aumentar a resistência dos neurônios e promover a aptidão mental. Ou seja, entendendo sobre a alimentação, você vai melhorar o seu cérebro. Simples assim, tá certo? E alguns problemas podem afetar, podem gerar uma síndrome metabólica no cérebro, tá certo? Aqui a gente vai falar muito mais alguns benefícios de alguns tipos de nutrientes, né? A gente fala aqui do ômega 3 e principalmente vocês sabem, a gente já viu na aula passada, é o DHA que melhora essa plasticidade cerebral, DHA. E alguns outros tipos de nutrientes, como por exemplo o óleo de krill. O óleo de krill, que já é o
krill é camarão, pessoal. Então, assim, o ômega, vamos dizer que é o ômega que é extraído, o ômega 3 que é extraído do camarão. Para quem não tem problemas com camarão, é o melhor óleo de ômega que existe, o melhor ômega 3 que existe, tá certo? Ele já está na forma de fosfolipídios, né? Diferente do normal, ou seja, ele já está metabolizado. Não há um gosto tão forte como o ômega, que tem aquele gosto de peixe. Ele é rico em colina e é rico em astaxantina também. E aqui eu ainda boto um artigo científico também, para quem quiser se aprofundar, tá certo? Mostrando como o óleo de krill vai reduzir os triglicerídeos, tá certo? Os triglicerídeos naquela forma que é a forma menos densa possível, que é o LDL e o VLDL. Como ele vai reduzir esse tipo de gordura que fica circulante lá no sangue. E isso é excelente. É um ômega realmente excelente, mas fica aqui para que vocês não digam que não foi falado, porque ele é um ômega muito caro, tá certo? Quem vê geralmente desiste. Já o ômega 3 não. O ômega 3 é ali sempre comprável, então sempre dá para ter na dieta, tá certo? Então, assim, geralmente, na síndrome metabólica, há o aumento de uma espécie reativa de oxigênio. Também não vou aprofundar muito nisso, que é a chamada ROS, espécie reativa de oxigênio. E o ômega, ele vai combater esse ROS, entendeu? Essa espécie reativa de oxigênio. Ou seja, o ROS é um radical livre. Você lembra que sempre se fala sobre radicais livres? O radical livre é o envelhecimento, blá, 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 porque fica oxidando o corpo por dentro e a pessoa fica envelhecendo quando tem radical livre. Já o ômega 3, como mostra naquele estudo ali, ele também combate a espécie reativa de oxigênio, tá certo? E o artigo também mostra que o EPA e o DHA reduzem o processo inflamatório. Então, aqui, mais uma evidência científica, e dessa vez da Scientific Reports, que também é um jornal importantíssimo, olha só. Eu peguei lá da Nature, entendeu? Que é um dos jornais com maior efeito científico no mundo, como eu já falei. E aqui ele está falando justamente como a interação entre o microbioma, ou seja, as bactérias que vivem no intestino, né, e mediados com os efeitos do ômega 6 e ômega 3, tá certo? Na endotoxemia metabólica. Ou seja, a gente, para quem gosta de artigo científico, fica mais um artigo aí comprovando aqui que o EPA e o DHA reduzem o processo inflamatório, combatem a espécie reativa de oxigênio, ou seja, combatem a síndrome metabólica, certo? Que vai afetar, inclusive, o cérebro. Mais uma evidência, um outro artigo mostrou vários benefícios do ômega desse que a gente diz, que é o ômega DHA, tá certo? E vários benefícios do ômega DHA, tá certo? Aqui mais uma vez, ó, reduzindo a inflamação, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e diminuindo ou combatendo a aterosclerose, ou seja, aquelas placas de gordura que ficam se acumulando nas artérias. Também um artigo científico que é uma review. Sempre que se fala de review, pessoal, você precisa entender o seguinte. Vou até parar aqui para a compartimentalização para que vocês consigam compreender o que é uma review. Às vezes as pessoas acham que review é uma revisão bibliográfica, e não é. Por exemplo, se eu fosse falar sobre um artigo, sobre alguma coisa, eu pesquisaria em vários artigos, né, vários livros, e faria um apanhado de tudo isso que tem em livros e artigos e publicaria um trabalho, certo? Isso aí seria uma revisão bibliográfica. E eu poderia fazer isso aqui na minha casa. Já uma review, ela é o seguinte, não sou eu que estou falando como especialista. A gente sabe que na ciência existe uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, vamos dizer que é o que mais influencia a ciência no restante do mundo inteiro. No topo da pirâmide, o que influencia a ciência no mundo inteiro. Certo? A minha opinião como especialista está lá no 6º nível, no 6º ou no 7º nível.
Ou seja, um especialista falando é a mesma coisa que nada. Então, por isso que eu tenho que mostrar essas evidências científicas para vocês, para que vocês vejam com os próprios olhos de que eu não estou inventando isso, não estou inventando nada. Minha opinião, ela estaria lá em sexto lugar. Se eu estudasse e publicasse um artigo sobre um paciente meu, seria um estudo de caso. Tem um nívelzinho a mais da importância. Se eu publicasse vários estudos de caso, um compêndio de estudos de caso, mais uma importância. E aí depois tem os escritores de livro e tal. Lá em cima existe uma review. Um cara, ele pega um determinado tema e ele pega todos os artigos sobre aquele tema. Então ele faz uma análise matemática gigantesca, tá certo? E publica essa análise matemática dizendo de todos aqueles artigos, se ele encontrou 1000 artigos, ele analisa todos e diz, ó, de todos 1000, está dizendo que serve isso, que isso não serve, isso serve, isso não serve, e explica por quê. Isso é uma review. Então, esse artigo que eu mostrei aqui para vocês agora é uma review. Então, tá aí. Se alguém perguntar para vocês, se alguém chegar a perguntar para vocês por que o ômega é realmente tão importante, aí vocês podem dizer que ele ajuda a combater as placas de gordura que fica no corpo, ajuda contra o envelhecimento precoce. Acabaram de mostrar, acabei de mostrar para vocês, tá certo? E ele também ajuda na plasticidade cerebral, ou seja, no aumento da cognição cerebral. Ele ajuda nisso tudo, simplesmente, tá certo? E existe uma outra coisa que eu quero falar para vocês, já que a gente está falando sobre cérebro, que é aquela palestra que eu até cheguei a tocar nesse assunto. Vou deixar aqui, inclusive, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu deixei na aula 3, vou deixar de novo, tá certo? Vou deixar de novo a palestra do Bruce Lipton, que nós vamos falar sobre ela agora. Na verdade, tem duas palestras, né? Tem a do Bruce Lipton e tem a do Robin Williams, que não é aquele ator. Então, Robin Williams é um amigo do Bruce Lipton e ele é psicólogo. O Bruce Lipton ele é geneticista, né? Robin Williams ele é psicólogo. Dá até para fazer a dobradinha, que é o Bruce Lipton e o Robin Williams. O Bruce, que é o Batman, Batman e Robin. Também deu certo na vida real essa dobradinha aí. E ele explica o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá certo? O nosso corpo, pessoal, o nosso corpo, ele ajuda a gente a perceber o que está acontecendo no meio ambiente. Os nossos sentidos conectam o nosso corpo com o meio ambiente. Através do desenvolvimento dos nossos sentidos, nós conseguimos, nesses 2,5 milhões de anos que nós estamos aqui, fugir de ameaças, nós conseguimos sobreviver, nós conseguimos caçar, entendeu? Nós conseguimos fazer tudo. Os sentidos, eles conectam a gente ao meio ambiente. Tá certo? A percepção do meio ambiente, foi o que esse cara descobriu, a percepção do meio ambiente, ela controla a célula. Então, para nós, a percepção ela é uma crença. Ou seja, você viu uma onça, isso antigamente, caçador-coletor. Você está aqui na sua tribo. E aí você viu uma onça atrás da moita, fazendo tocaia. Você olha para os lados, não tem mais nada. Não tem mais nenhum bicho. Só vocês no meio de uma clareira. Ou seja, uma área de vegetação mais baixa. Você viu uma onça. Você acredita que aquela onça vai atacar vocês. Vai atacar você. Atacar a tribo que você está vivendo. Naquele mesmo momento, você já começa a suar. Ou seja, você acreditou que aquela onça ia atacar. Você já ficou com medo. Já houve uma mudança ali do simpático para o parasimpático. Já está preparando você para uma situação de luta ou de fuga. A partir do momento que você viu. Esses sistemas do corpo, eles são muito complexos. São coisas que, para mim, daria para falar durante dias. Esses sensores, alguns deles já estão descritos, inclusive. O homem só não consegue reproduzir um também. Pra você ter ideia, não existe um sensor que o homem conseguiu reproduzir ainda, nem perto do que acontece no corpo. O corpo, por exemplo, você viu uma comida. Quando você vê uma comida, o ácido clorídrico começa a ser produzido no estômago e você fica com fome. Olha só,
a percepção do meio é uma crença para a gente, tá certo? E uma crença, ela ativa um gene. Olha só isso. E como é que uma crença ativa um gene, tá certo? Aí ele vai lá e provoca, desmistifica, na verdade, né? Essa palestra ela tem um pouco mais de 1 hora, eu vou tentar resumir ela para que só vá assistir quem realmente quiser. As pessoas acham que o núcleo da célula é o cérebro, e não é o cérebro. Na verdade, o núcleo é como se fosse a gônada. Ela só vai ser a reprodução, só vai servir para reproduzir, né? Então, o núcleo ele não é o centro da célula. Ele é só a gônada. Se a pessoa tirar o núcleo da célula, ela ainda consegue se reproduzir. Ela ainda consegue viver muito tempo. Ela só não consegue se reproduzir. E como ela não consegue se reproduzir, ou seja, a mitocôndria vai ficando velha, os clastos vão ficando velhos, as estruturas das células vão ficando velhas. E aí, como vão ficando velhas e ela não consegue mais se reproduzir, ou seja, se rejuvenescer, aí ela morre. Mas a célula vive sem núcleo, tá certo? A proteína, ela fornece sempre a estrutura. E olha só o que a gente está falando. A gente estava falando de proteína na alimentação, a gente está falando de proteína aqui dentro da célula agora. A proteína, olha só, um exemplo aqui. Isso aqui é uma proteína. Isso aqui é a membrana da célula, certo? Isso aqui é uma membrana com a camada de fosfolipídios. Não precisa também saber disso, mas isso aqui é a capa da célula. Olha só como é que é a capa da célula. E aqui tem uma proteína. Essa proteína, ela vai, por exemplo, pegar uma coisa que está dentro da célula e passar uma coisa para dentro da célula e de fora para a célula e de fora da célula para dentro da célula, por exemplo, né? Ao receberem determinados sinais, as proteínas elas mudam de forma. Ou seja, vou tentar explicar aqui. Aqui você tem, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é aquela proteína que está para fora, tá certo? Ao receber determinado sinal, essa proteína, que ela tem uma determinada estrutura, ela altera, por exemplo, a polaridade. Essas estruturas aqui, vamos dizer que isso aqui seja negativo, negativo, negativo. Então, assim, tudo se afasta, né? Já se ela recebe um sinal, um desses aqui vira positivo. E pode acontecer que, ó, ele se junta ao negativo. Por quê? Porque ele agora tem uma estrutura aqui, se atrai. E se tiver tudo negativo, ele se repele. É assim que funciona. Ou seja, chegou uma molécula, um estímulo, mudou a polaridade. Isso aqui se fecha e transfere aquela coisa para dentro da célula. Funciona mais ou menos assim. É um jeito fácil de explicar. O comportamento, tá certo? Ele significa movimento. As ações significam movimento que a gente faz da vida. E o movimento mais básico que existe é o movimento de proteína. E a proteína é simplesmente um alimento que o corpo vai sintetizar do jeito que ele precisa lá dentro do próprio corpo. Ele pega um alimento, que é a proteína, e ele transforma aquela proteína de forma a trabalhar para o nosso próprio corpo. E ele não é viva. A proteína não é vida. Proteína não é vida. A célula é vida. Proteína não é vida. Mas a proteína se movimenta antes do nosso próprio corpo se movimentar. Isso aí já diz para a gente que uma série de proteínas que se movimentam, mesmo sem ter vida, vão dar a vida para a gente. Isso aí vai acontecer na célula muscular, vai acontecer em determinados locais do corpo para que a vida aconteça, tá certo? A estrutura que controla os sinais é que manda tudo, que se relaciona com o meio externo. Esse controle é feito através da membrana celular, que é essa membrana que eu mostrei para vocês, tá certo? O ectoderma, ele só dá origem à pele e ao sistema nervoso. O ectoderma, vamos dizer que é uma camada lá no desenvolvimento do ser humano. Ele só dá origem à pele e ao sistema nervoso. Ou seja, a pele do ser humano e o sistema nervoso, o cérebro, eles têm a mesma origem, tá certo? A pele é como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Através da pele e através dos sentidos. Então, a gente sentiu uma coisa, esse sentido entra no nosso corpo e provoca alguma reação dentro do nosso corpo. E a vida, ela é como você responde ao seu meio ambiente, ao meio ambiente que você vive.
Então, assim, os sinais do meio ambiente acionam as proteínas e controlam o comportamento. Portanto, o seu comportamento não é genético. O seu comportamento ele já não é genético, ele é reativo ao meio ambiente. Se o seu comportamento é dado pela interpretação, ou seja, como você vê o sinal, ou seja, como você percebe o meio ambiente, né? E como esse sinal é convertido, né, no nosso corpo, então você pode falar que a percepção controla o comportamento. E isso ele explica com muito mais propriedade. Por isso que eu aconselho vocês verem o vídeo. A percepção do meio ambiente, ou seja, a nossa reação ao meio ambiente, gera comportamento. Então, o comportamento das células ele não está programado. E eles sim se adaptam continuamente aos sinais do meio ambiente. Isso aí é uma coisa muito linda, porque muita gente coloca a culpa na genética, coloca a culpa das coisas na genética. E a genética não tem tanta culpa. A genética ela só vai reproduzir. Existe, como eu falei para vocês, aquela crença que ativa um determinado, que embrulha determinado gene e que desembrulha determinado gene. Mas a forma que nós vamos reagir é que é vida. A forma que nós vamos reagir ao meio ambiente, tá certo? Então, se você está reagindo mal, sua vida está mal. Se você está reagindo bem, sua vida está bem. Então, na membrana de uma célula, existem milhares de proteínas e elas podem ser divididas em dois tipos: as que leem o ambiente e as que leem o interior da célula. Ou seja, não só o meio ambiente entra na gente, como o que a gente o que está sendo percebido dentro da nossa célula é exposto para o meio, certo? Esses sinais são convertidos em comportamentos. Se os sinais vêm e não há proteínas, não há comportamento. Ou seja, se não há proteína, aquela determinado tipo de proteína correta, não há comportamento. Os sinais, eles vão até os genes e descobrem o DNA que estava coberto pelas proteínas reguladoras. Ou seja, você já sabe também, acabou de descobrir aqui, que o nome daquela capa que cobre o gene é proteína reguladora. Ou seja, a proteína que entra lá no seu alimento, ele pode virar uma proteína reguladora, ou seja, que vai cobrir ou descobrir um gene e que vai expressar determinada característica dentro de você. Então, o DNA ele é transcrito para o RNA mensageiro, isso aí vocês não precisam saber, mas vamos dizer que para reproduzir um determinado tipo de DNA, vamos dizer que meu dedo é um código genético. Vem uma proteína, que é um RNA, e na verdade é uma outra coisa, não é proteína, vem uma coisa chamada RNA, lê isso aqui e transcreve, tira shepex. Então, para isso que serve o nosso gene. Se esse gene está coberto, esse negócio que vai tentar ler não vai conseguir, porque está coberto. E se descobre, ele vai conseguir ler. Então, a gente pode dizer que a percepção vai controlar os nossos genes. Ou seja, a gente lê o ambiente e a gente também decide se o nosso gene vai ser lido ou não. Olha só. Que coisa. Isso aí vai de uma profundidade que vocês não têm ideia. Acho que vocês não estão ainda se ligando muito, mas isso aqui quer dizer, por exemplo, que se a pessoa acredita profundamente que vai ter câncer, ela vai ter câncer. E há um jeito de modular isso, de cobrir ou descobrir esse gene com proteínas. Há um jeito. E esse jeito é como modificar a crença, que é o Robin Williams que vai falar numa outra palestra. O nosso corpo possui genes que possuem o papel de fabricar outros genes, né? A capacidade de adaptação, de mudar os genes de acordo com a percepção do ambiente em que se vive, né? Vamos dizer, essa capacidade, né, de adaptação, ela na verdade dá a entender que a percepção reescreve o DNA, que é o que a gente já chama na ciência de epigenética. Não é mais nem a genética, é como o seu corpo reagiu ao ambiente que formou a epigenética, ou seja, os genes que estão ali circundantes, que estão sendo transcritos do nosso DNA. Esse papo é um pouco muito complexo, tal, tem muita coisa para se observar, mas você, a partir dessa palestra, que é uma palestra muito profunda, você consegue perceber
que o que você acredita vai mudar o comportamento, desculpe, vai mudar o comportamento do seu corpo com relação a diversas coisas. Por exemplo, como eu já tinha até dado esse exemplo, se alguém diz que você é um nada na vida, o seu corpo acreditar naquilo, você vai ser nada na vida. Você tem que desfazer aquela crença. E aí ele mostra que se a percepção controla o corpo, isso aí também é uma via de mão dupla. O corpo ele também controla a percepção. Então você, através do corpo, pode, como o Bruce mostra nessa palestra, você pode reinterpretar, provocar uma reinterpretação desses seus problemas. E para isso, acho que eu vou compartilhar logo aqui uma outra tela com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui logo para que vocês consigam ver. Isso aqui na verdade, uma tradução que eu fiz. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Quero que vocês leiam, observem, leiam. E vocês me digam se vocês se identificam, né, com alguma dessas coisas. Isso aqui pode servir para vários tipos de situação na vida. Eu só citei aqui alguns, tá certo? Só citei aqui alguns. Ou seja, as frases aqui do eu não posso. As frases aqui do eu não posso. Olha só, leiam essas frases aqui do eu não posso. Esse lado daqui da tabela. Posso até melhorar. Posso melhorar mais, hein? Leiam essa parte aqui, ó. Você nunca será nada. Eu não tenho nenhuma expectativa sobre você. Você não é suficientemente inteligente. Nunca estará bom o suficiente. Dinheiro é difícil de conseguir e é difícil de segurar. Você nunca faz nada certo. Ninguém nunca irá amar você. Você é alguém que não vai muito longe. Você vai ter câncer porque está nos seus genes. Algumas dessas frases, claro que isso aqui são exemplos básicos, né, para que vocês percebam. Você provavelmente se identifica com alguma dessas frases. Aqui elas são 9 frases. No Enneagrama são praticamente 9 tipos também de personalidade. Então, assim, significa que alguma dessas frases toca você de alguma forma. Se alguém já lhe disse alguma dessas frases, o Robin Williams vai, através dessa técnica Psyche, tentar mostrar para o seu cérebro que você tem que deixar de perceber essa frase e começar a perceber essa outra frase, que é a frase da negação dessa afirmação aqui. Às vezes a pessoa se afirma uma dessas coisas e realmente não vai muito longe. Porque se ela acredita que dinheiro é difícil de conseguir, difícil de segurar, ela não vai conseguir ter dinheiro. Ela não vai conseguir segurar dinheiro. Já se você disser, por exemplo, eu atraio dinheiro e uso tudo sabiamente, isso não é superficial, é uma coisa muito profunda. E o Bruce acabou de provar isso aí. Tanto o Bruce Williams como o Bruce Lipton como o Robin Williams, tá certo? Eles provaram isso. Então você tem que dizer, eu atraio dinheiro e uso tudo sabiamente. E aí você vai ter que descobrir como é que essa técnica fica mais forte para você, como é a via de mão dupla que existe do seu corpo para o seu cérebro. Você, por exemplo, para esse momento você vai precisar de alguém. Para esse momento você vai precisar de alguém. Porque, por exemplo, isso a gente consegue ver muito comumente, até mesmo na fisioterapia. Se a pessoa estender assim seu braço e você pede para uma outra pessoa empurrar aqui, com uma força que vai ser constante. Essa força que a pessoa vai aplicar na ponta da sua mão, meu braço está reto, ela vai aplicar na ponta da sua mão, tem que ser uma força constante. Então você vai dizer uma frase que é verdade. Você sabe que é verdade. Por exemplo, meu nome é Raul Lobato Martins. E vai tentar botar força suficiente para ir contra essa força que a pessoa está botando no seu braço. Meu nome é Raul Lobato Martins. E aí eu percebo que eu estou forte. Porque quando você fala uma verdade, você traz força naquilo que você está falando. Já, por exemplo, se você mentir, essa força ela cede, ela diminui. Então, você pode dizer agora, por exemplo, que meu nome é William Bonner. E aí você vai ver
que você tem menos força quando você mente. Aí depois você cruza os braços, um em cima do outro, e vê se a força também é maior nessa posição ou nessa posição, e simplesmente guarda. Se, por exemplo, o braço direito tiver que ficar em cima do esquerdo, como é o meu, você só vai juntar as mãos, olha só, as mãos estão assim, você só vai juntar as mãos e relaxar aqui em cima, porque desse jeito, aquela verdade, aquela frase vai conseguir entrar mais profundamente no seu cérebro. Dá uma olhada na palestra do Robin Williams e ele vai explicar essa técnica bem direitinho para vocês, certo? Ele está falando, inclusive ele faz um exemplo. E eu utilizo essa técnica com meus pacientes e funciona absurdamente bem, vocês não têm ideia. Então tem muita gente que diz para si mesmo que é muito difícil, que não consegue deixar de comer doce, que não consegue deixar de comer chocolate, que não consegue deixar de comer pizza, não consegue. Então as pessoas vão dizendo aquilo é uma crença, aquilo está reverberando dentro do cérebro. Se você acha que não consegue, você definitivamente não consegue. Então você tem que começar a afirmar que você consegue. Você tem que mudar as crenças. Esse é o primeiro ponto. Sem a força do cérebro, nenhum tipo de tratamento vai para frente. Vocês lembram lá no modo de ação correta. Você tem que começar a agir corretamente, de acordo com suas crenças. Então você tem que mudar a percepção das crenças. E quanto a esse vídeo, eu espero dúvidas. Porque depois que você faz com o braço, você tem que fazer com os pés também. O meu eu sei. Meu braço direito tem que ficar em cima e meu pé esquerdo tem que ficar em cima. E essa é uma posição minha de meditação. Então, às vezes, você está andando na rua ali e você tropeça. A pessoa, poxa, eu sempre tropeço, mas eu sou desastrado. Você pensa. Então, naquele momento, você percebe uma crença limitante. Então, quando você chegar em casa de noite ou em algum momento, você vai meditar e você vai desfazer aquela crença. Você vai fazer uma frase positiva com relação àquilo. Você já no lugar de pensar que você sempre vai tropeçar, que você é muito desastrado, você começa a dizer para si que a sua coordenação motora é muito boa e que você sabe fazer as coisas que todo mundo sabe fazer. Não sei, faz uma frase positiva com relação àquilo. E depois, quando você faz a frase positiva, você vai perceber que alguma voz na sua cabeça vai chegar e vai tentar desmentir aquela frase, vai tentar desfazer aquela frase. E você vai conversar com essa voz até que ela se desfaça. Você diz, não, olha, eu consigo sim. Eu tenho coordenação motora para isso. Eu não sou desastrado. Nem usa ou não. Não usa, por exemplo, eu não sou desastrado. Diz assim, eu tenho uma coordenação boa. Uma coordenação motora boa. Eu sou muito bom com as mãos. Por exemplo, a pessoa que fica errando na cozinha e depois já começa a achar que nunca vai acertar nada. Não, eu sou muito bom na cozinha. Você tem que desfazer aquele efeito no seu cérebro. Quando você começa a desfazer aquilo, as oportunidades vão se abrir. De repente aparece um livro novo de receita. De repente aparece uma saída. Alguma saída vai aparecer. Pode acreditar. Isso é uma verdade. Eu não tenho como ir para frente desse curso sem você não começar a entender suas crenças limitantes. As pessoas têm crenças limitantes e elas têm que ser desfeitas. Acreditem, elas têm que ser desfeitas. Então, assim, se você acha que nunca vai conseguir emagrecer, que nunca vai ser bonito o suficiente, desfaça essas crenças, tá certo? Você diz, nunca vai conseguir correr rápido, nunca vai conseguir andar de esteira, nunca vai conseguir tempo para ir para academia, nunca vai conseguir. Vá desfazendo todas essas crenças. Acreditem, vá desfazendo todas essas crenças. Isso aqui, até agora, você precisa se aprofundar nesse ponto. Você não precisa saber o que é zinco, você não precisa saber o que é ferro M, você não precisa saber nada daquilo ainda. Mas você precisa se aprofundar nisso. Tem aí 2 super palestras, cada uma de 1 hora. Vocês precisam assistir essas palestras, tá certo? Lembrem, às vezes a pessoa não acredita nisso. E eu também não estou pedindo. Não é porque o maior geneticista do mundo falou, um dos maiores psicólogos do mundo falaram. Não é por isso que você vai ter que acreditar. Respeite a opinião deles, entendeu? Respeite essa minha vivência clínica. Eu já fiz isso dezenas de vezes e tudo dá muito certo. Já fiz isso dezenas. Respeita isso, acredita, porque essas crenças, elas modulam, elas moldam a sua personalidade. Desfaça-se nessas crenças. Acabe com essas crenças. Você pode mais do que isso.
você pode mais do que isso, e a partir desse momento que você acreditar que pode mais do que isso, você vai conseguir colaborar muito mais com o mundo, tá certo? Espero dúvidas a respeito desse módulo. Isso aqui geralmente gera muitas dúvidas, porque as pessoas começam a perceber várias crenças que tem. As pessoas têm várias crenças. Eu já falei algumas. Você vai começar a perceber outras, tá certo? Ah, mas eu tenho azar, o elevador trava comigo. Ah, mas eu sempre tenho azar e desliga a escada rolante. Ah, mais isso, ah, mais aquilo. Todas essas desculpas, elas têm que deixar de existir, têm que deixar de ser desculpas. Então, eu acredito em você. Eu acredito que se você está assistindo esse curso, você tem força suficiente para tentar ir atrás desses medos, e a partir daqui a gente vai começar a pegar sério com essa questão da terapia digestiva, mas sem entender o que está acontecendo antes desse ponto, até onde a gente chegou até aqui, você não vai para frente. Então, eu quero que, antes de tudo, você acredite em si mesmo, tá certo? Estabeleça suas crenças limitantes. Essa tabelinha aqui, eu vou inclusive anexar aí para vocês e vou fazer ainda mais. Vou fazer mais do que isso. Essa tabela, esse método Psyche, eu vou acrescentar ela no Word, certo, para vocês? Ou seja, um documento editável. Não vou deixar nem ele em PDF. Para que você possa marcar as crenças que você tem mais sérias. Você marca ali naquele lado da tabela. Eu vou até... Você vai marcar tudo. Aqui desse lado da tabela, ó, do eu não posso, aqui ficam as crenças limitantes, eu não posso. E você vai botar aqui crenças limitantes embaixo. É só você clicar com o botão direito. Quando você clicar com o botão direito, vai aparecer uma linhazinha dizendo assim, incluir linhas abaixo. Você vai incluir uma linha abaixo. Vou, inclusive, mostrar. Que eu não quero desculpa. Às vezes as pessoas não entendem, elas pensam que é bobagem. Tá até errado aqui o Psyche, não é assim que se escreve. Vou mostrar direitinho. Olha só. Você, por exemplo, vai botar aqui como eu sou desastrado. Como eu sou desastrado. E aqui do lado, você vai escrever uma frase positiva. Por exemplo, minha coordenação motora é perfeita e eu consigo realizar tudo o que eu quiser. Pronto. Eu fiz uma frase e fiz a frase negativa, ou seja, uma frase que é boa para mim. E com isso, eu consigo saber o que está, quais são os pontos que estão me afligindo ou não, tá certo? Todos os dias você pode descobrir uma nova crença. E aí você vai completando essa sua tabela, até que você não tenha mais crença nenhuma. Isso vai servir para o seu trabalho, para a sua família. Isso vai ajudar você a influenciar as pessoas. Nós vamos mostrar isso mais para frente. Porque o que a gente sabe agora, nesse momento, você está aí assistindo a quinta aula e nós começamos a falar de um assunto que é um pouco intangível, mas que eu não posso ir para frente sem falar disso. Intangível. A gente está falando de cérebro, de mente. É intangível. As pessoas não conseguem ainda perceber o que é isso. Mas a mente, ela existe. A inteligência, ela é nossa. A inteligência é da matéria. Memória é outra coisa. A memória é do espírito. A inteligência é aqui da matéria. Tanto que tem gente que é inteligente e usa para fazer o mal. Não tem? Inteligência é da matéria. O espírito, ele não é mau. O espírito é bom. A memória é do espírito. Isso vai ajudar você em todos os pontos da sua vida. Você tem que saber tudo isso, todas essas crenças limitantes, começa a fazer, já baixa, começa a fazer, e você vai
fazendo a frase contrária uma a uma. Quando você tiver com tudo pronto, essa meditação que você estiver fazendo no seu dia a dia, você nem vai falar isso para ninguém. O bom é não falar disso para ninguém. Porque quando você falar, as pessoas vão dizer que você está louco. Isso, na verdade, é meditação. É por onde deve começar a meditação. Você não tem como meditar sobre como mudar o mundo se você não consegue mudar a si mesmo. Primeiro você tem que mudar a si mesmo. Depois de mudar a si, você pode meditar por outras coisas. E como é que você muda a si? Desfazendo suas crenças limitantes. Porque você viu que a crença vai ajudar na reprodução do gene, que vai definir o comportamento seu. Está provado. O cara é a maior autoridade nesse assunto. Ele provou isso. Então, primeiro ponto. Você já começou a fazer aí. Vai meditar sobre isso. Para se ver tanto que eu estou sendo repetitivo. Porque é muito importante. Não adianta esse vídeo, não passa, não enche o saco desse vídeo. Você tem que ser firme. Assiste até o final. E aí você não vai falar para ninguém. Você não vai falar para ninguém na terapia digestiva. Você só vai ficar na sua, fazendo tudo que eu estou pedindo para você fazer. Ficando na sua. Ficando na sua. Se você disser, só o que vai ter é a gente condenando. Dizendo, você é doido, você comprou um curso online, está seguindo um cara que você não sabe o que é. Se bem que meu Instagram está ali. Você consegue me conhecer, você consegue me perguntar, você tem acesso a mim, tá certo? Você tem meu contato direto por e-mail. Pode mandar qualquer dúvida. Raul, eu acredito, eu acho que isso é uma crença, é verdade? Eu vou lá e converso com você. A gente tem alguns meses para ver isso. A gente tem alguns meses, mas começa agora. Não espera chegar um dia qualquer para me perguntar como já aconteceu. A aluna que eu já tinha dado o curso há 1 ano e meio me encontrou um dia de passagem aqui pela minha cidade. Eu queria te perguntar sobre essa crença. Poxa, tu não podia ter mandado uma mensagem? Tu vai esperar encontrar comigo 1 ano e meio depois para poder perguntar uma coisa que pode ter definido o comportamento teu durante esse tempo todinho. Tá acabando a tua vida. Não cai nessa bobagem. Pergunta. Estou incentivando você. Pergunta para mim. Não conta para ninguém. Você tem com quem falar. Pergunta para mim. Para alguém da equipe aqui. Depois, olha o que vai acontecer. O resultado vai aparecer. Você vai começar a aparecer outra pessoa. Aí, você pode falar para as outras pessoas. Aí sim você pode falar. Porque quando você começar a falar, você vai ter peso para falar aquilo. Por exemplo, tem gente que emagrece aqui 6 quilos em 15 dias. Antes disso, você não pode falar para ninguém. É difícil, mas você não pode falar para ninguém. Porque suas palavras não têm peso. Então as pessoas só vão querer criticar. Porque sua palavra não tem peso. Você não está trazendo verdade. Então depois que você começa a trazer verdade, resultado, aí você começa a ter um pezinho. Aí você começa a ter um pezinho que você pode falar. Não é botar a boca no trombone ainda não. Fala ali para quem é mais próximo, para quem está perguntando. Porque se a pessoa está vendo a mudança, ela pode ser que se interesse por você. E só pode dar um pitaco na sua vida quem se interessa por você. Quem faz alguma coisa por você. As outras pessoas não podem dar pitaco. Por sua mãe, ela faz alguma coisa por você? Ela pode dar pitaco na sua vida. Sim, nem queira dizer que não. Mãe vai cuidar da sua vida. Não. Ela se importa com você? Se importa? Então ela pode dar pitaco na sua vida. A sua esposa ou seu esposo, eles se importam com você? Eles podem dar pitaco na sua vida. Mas conhecendo. Eles têm que conhecer para saber se é verdade, tirar as próprias conclusões. Eles não podem só dizer alguma coisa sem conhecer. Não podem dizer nada sem conhecer. Então, depois de conhecer, aí sim podem dar o pitaco. Então, primeira coisa, não é hora de falar para ninguém. Guarda esse curso para você. Só você que está assistindo até agora, começa a fazer. O resultado vai aparecer. Depois que o resultado aparecer, você começa a falar para as pessoas. E começa a falar também de pouquinho. Tá certo? Começa a falar coisa muito grave, não. Começa a falar de pouquinho, deixa as pessoas descobrirem tudo. Do jeito que você está descobrindo. Deixa as pessoas baterem na porta do jeito que você bateu. Tá certo? A importância dessa aula, eu não sei medir. Mas essa aula aqui, para mim, é a aula mais importante do curso. É a mais intangível, mas é a que você vai perceber mais resultado. Tem gente, uma paciente minha,
as iniciais T, D, D. TDD. Tem a história de vida mais triste que eu já ouvi na minha vida. Ela chegou aqui esculhambada. Ela tinha dor do occipito, dor de cabeça, do occipito, dor na cervical, dor na torácica, dor na lombar, pubalgia, problemas de sexualidade, relacionados à sexualidade. Tudo pesadíssimo. A história mais triste que eu já ouvi na minha vida. Nem vou falar para vocês. Nem vou. Mas triste. Olha que eu já ouvi história triste, mas a dela supera. E você aí do lado pode ter uma situação triste que influenciou na sua vida. A única coisa que eu estou propondo é que você reflita sobre isso e que você desfaça suas crenças. Unicamente isso. Fica aí essa dica. Reassista essa aula se for preciso. Assiste palestras, as 2 palestras que eu vou deixar aqui de novo nessa aula, no link dessa aula. E começa a praticar isso. Não adianta ir para frente se você não entender. Tá certo? Estou com fé em você e já já a gente continua.